Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui no Afiando a Língua, a gente vai falar sobre tudo e sobre todos, com a língua afiada. Doa a quem doer. Aqui você terá o exercício da liberdade de expressão e nós vamos dar nossa opinião sobre os mais diversos assuntos, aqueles que extrapolam a nossa missão em sala de aula. Neste primeiro episódio, vamos opinar sobre o adiamento do Enem. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse na última terça-feira, dia 19, que haveria uma consulta aos estudantes para que eles optassem por uma nova data para o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, dia 20 de maio, o governo anunciou que irá adiar o Enem. Não sabe ainda se por 30 ou por 60 dias. A UNE já se manifestou dizendo que 30 dias é pouco. Bom, a questão é a seguinte: é óbvio que neste momento de pandemia, neste momento de inseguranças e de incertezas, alunos de escolas públicas sofrem mais do que os alunos das boas escolas particulares. O ensino à distância tem sido utilizado por todos, mas muitos sequer têm acesso à internet. A questão é que adiar o Enem por 30 ou 60 dias não vai resolver os problemas da educação brasileira no que concerne às péssimas escolas que nós temos, tanto na rede pública quanto na rede particular. Parece que os especialistas em educação estão se esquecendo de que o Enem costuma ser o resultado de uma vida de estudos e não de 2 ou 3 meses apenas. Os números mostram isso. Além do mais, é preciso lembrar que, no caso das universidades federais, 50% das vagas já estão reservadas para alunos de escolas públicas. Mas é bem verdade que o Enem não serve apenas para a entrada dos alunos numa universidade pública, não é? Ele também serve para conseguir financiamentos nas particulares. Tudo bem, mas voltamos ao mesmo ponto. 2 ou 3 meses adiando o Enem não vão fazer muita diferença no histórico escolar de ninguém. Em outras palavras, isso não ajuda nem prejudica a maioria dos alunos que se prepararam durante a vida toda para o Exame Nacional do Ensino Médio. Claro que, do ponto de vista psicológico, o efeito pode ser benéfico e importante. No caso do efeito pedagógico, eu tenho lá minhas dúvidas do que isso de fato irá impactar. Aquelas pessoas que até antes da pandemia tiveram um fraco rendimento escolar, estudavam em escolas ruins e não tinham muito interesse pelos estudos, vão fazer o quê com 2 ou 3 meses a mais para estudar? E estudar bem entre aspas. Já aqueles que ao longo da vida se esforçaram, tiveram bons professores, famílias que os apoiam, um histórico principalmente de leitura e de informação, estes continuam na luta e já continuavam antes mesmo da pandemia. Resumo da história: adiar o Enem pode ter um efeito psicológico importante para alguns estudantes, mas na prática ele não muda uma realidade trágica, as diferenças abissais que existem no ensino brasileiro. Independentemente se o Enem ocorrerá em dezembro ou em janeiro, o Enem é um jogo de cartas marcadas em que a gente já sabe quem é que vai conquistar uma vaga. É isso.